tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje nós vamos trabalhar a economia e a população da região Nordeste. Então vamos lá? Como nós vimos anteriormente, a região Nordeste tem grandes contrastes naturais. Então na aula de hoje nós vamos conhecer melhor certos aspectos da economia e da população dessa região. A região Nordeste é a segunda mais populosa do país. É formada por 9 estados, como a gente já viu semana passada, entre eles Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Já o quadro que nós temos aqui embaixo, ele vai trazer alguns dados socioeconômicos dessa região. E nós vamos utilizar os dados desses gráficos para tentar compreender um pouco melhor as suas características, comparando com as informações de outras regiões do Brasil. Então vamos lá. A região Nordeste vai ter a terceira maior área do país, ou seja, a terceira maior região do país, e também vai ser a região com maior número de estados. Como a gente viu, são 9 estados que compõem essa região. Nós vamos ter 1.794 municípios nessa região inteira. A população nordestina de 2018 era de 66.760.780 habitantes, sendo que 73,3% dessa população vive nas áreas urbanas. A densidade demográfica dessa região é maior que a média brasileira, sendo de 36,51 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que a densidade demográfica do Brasil variava de 23 a 24 habitantes por quilômetro quadrado. Dessa forma, vamos trabalhar um pouco sobre o início da ocupação dessa região. Então, os colonizadores portugueses iniciaram o povoamento do Brasil pelo Nordeste. No começo da colonização, a atividade econômica se concentrou no cultivo de cana-de-açúcar, introduzido na zona da mata, sendo realizado em grandes propriedades, na forma de monocultura. Como quase toda a produção açucareira era exportada, não houve crescimento da vida urbana, além das cidades polos no litoral, como Salvador, Olinda e Recife. Essas cidades, além de exercerem funções administrativas, eram centros comerciais e estavam vinculadas diretamente ao mercado externo. A ocupação do interior teve início ainda no século XVI e era voltada para a criação de animais destinados ao trabalho nos engenhos, como o transporte da cana-de-açúcar e movimentação da moenda, por exemplo, e também ligado à alimentação das pessoas que viviam naquela região. A partir do fim do século XVII, a economia açucareira nordestina entrou em decadência, em virtude do surgimento de outras áreas produtoras para o mercado mundial, principalmente nas Antilhas. Entre 1630 e 1654, parte do Nordeste brasileiro foi ocupado pelos holandeses. Nesse período, cartógrafos holandeses produziram vários mapas como esse aqui da imagem, que retrata um trecho da costa de Pernambuco e nele mostra um engenho de cana-de-açúcar mantido com trabalho escravo e ao fundo a Casa Grande. E no canto inferior direito há uma ilustração de batalha entre holandeses e espanhóis pelo domínio do território em 1640. Dessa forma, esses holandeses acabaram pegando mudas de cana-de-açúcar e levando para essas ilhas da América Central, onde elas se adaptaram muito bem à região. Talvez um dos principais motivos disso seja que nessas regiões, como elas não são dali, elas acabavam não tendo pragas, então a produtividade acabava sendo ainda maior. No entanto, no fim do século XVIII e início do século XIX, houve um grande período de expansão no comércio mundial. A demanda europeia por algodão para a indústria têxtil criou novas formas de ocupação do espaço nordestino, levando à recuperação econômica. O algodão passou a ser cultivado no Maranhão, no Sertão, no Agreste e em alguns trechos da Zona da Mata. Nessa época, a gente tem que pensar que a Inglaterra estava em amplo processo de expansão industrial. As indústrias estavam florescendo a todo vapor, principalmente nesse país. E com isso, eles precisavam de muita matéria-prima. Foi nessa época também que começou o processo de neocolonização da África, ou seja, as novas colônias africanas, justamente em busca dessa matéria-prima. O Agreste foi povoado principalmente a partir do século XVIII, depois da Zona da Mata e do Sertão.
Lembrando que a zona da mata é aquela área mais próxima do litoral, depois vem o agreste, o sertão e por último o meio norte. É essa a ordem das sub-regiões nordestinas. Antes da expansão algodoeira, era uma região onde predominava pequenas propriedades que produziam gêneros de subsistência destinados ao consumo local. Muitas cidades que ali surgiram eram locais de feiras de compra e venda de gado. E a partir de 1850, para interligar os centros de produção algodoeira ao mercado externo, alguns grupos estrangeiros financiaram a construção de ferrovias. Essas passaram a ligar cidades portuárias aos principais centros fornecedores, ampliando o povoamento e as áreas de influência de algumas cidades. Agora, alguns aspectos econômicos mais recentes. Na década de 1930, houve no Brasil um impulso na industrialização, sobretudo em São Paulo. Esse fator influenciou o papel de cada região no território brasileiro. Desde então, as desigualdades regionais aumentaram progressivamente. A região Nordeste assumiu a condição de fornecedor de produtos agrícolas, necessários para alimentar a população urbana em expansão, e de mão de obra para indústrias da região Sudeste e Sul do Brasil. Para tentar corrigir as desigualdades regionais e integrar as diferentes regiões, o governo brasileiro criou superintendências regionais de desenvolvimento. Lembra lá quando a gente estava falando da região norte, que eu citei sobre a SUDAM, que seria a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia? Então, no Nordeste também criaram essas superintendências. E a principal dá para dizer que foi a SUDENE, que a gente vai falar mais depois. Atualmente, o ciclo de desenvolvimento da região tem apresentado um crescimento inédito nas áreas distantes do litoral, em meio ao sertão. Ao todo, a região conta com vários polos de desenvolvimento, entre industriais e agrícolas. Quase todos têm a exportação como objetivo principal, ou seja, o mercado externo. Nos últimos anos, a região Nordeste atraiu também grandes investimentos nos setores automobilístico, siderúrgico e de refinarias e estaleiros. A Superintendência Regional de Desenvolvimento do Nordeste, conhecida como SUDENE, foi a primeira a ser criada em 1959. Atuou basicamente nos setores industrial, agropecuário e mineral, realizando obras de infraestrutura e financiando vários projetos de desenvolvimento. Entretanto, seu centro de atuação foi o setor industrial, pois na época acreditava-se que a industrialização seria a base do desenvolvimento econômico dessa região. Como incentivo à expansão econômica da região Nordeste, o governo adotou a redução ou a isenção de impostos para as empresas que ali quisessem investir. Com isso, o setor industrial cresceu, com muitas indústrias vindas especialmente da região Sudeste. Os investimentos ficaram concentrados principalmente na cidade de Recife, Fortaleza e Salvador, capitais que apresentavam melhor infraestrutura, como rede de transportes e fontes de energia. Ao mesmo tempo, os governos estaduais criaram distritos industriais, ou seja, áreas destinadas à concentração da atividade industrial, onde os impostos eram reduzidos ou eliminados. Os segmentos industriais desenvolvidos na região variam desde a indústria de base até a de tecnologia de ponta. Em Recife, destacam-se as indústrias metalúrgicas e petroquímicas e um relevante polo de desenvolvimento tecnológico. Já em Fortaleza, há diversas indústrias têxteis, de fiação e tecelagem. E a região metropolitana de Salvador abriga, por exemplo, o polo petroquímico de Camaçari, onde existe uma gigantesca refinaria de petróleo. Para que as indústrias nordestinas pudessem se desenvolver, recebendo matéria-prima e escoando as produções, foram realizados significativos investimentos na infraestrutura de transporte, especialmente nos portos de Suape, em Pernambuco, que seria o maior e mais movimentado porto de cargas do Nordeste, e de Aratu, na Bahia, que se destaca no transporte de petróleo e produtos químicos por causa do polo petroquímico de Camaçari. Agora falando um pouco sobre as fontes de energia, porque se tem indústria, precisa de alguma fonte para abastecer essas indústrias. Na região Nordeste, destaca-se a produção de energia elétrica. Seu aproveitamento começou a partir da década de 1940, com a construção do complexo hidrelétrico Paulo Afonso, no Rio São Francisco, entre os estados do Alagoas, Bahia e Sergipe. As hidrelétricas de Xingu, em Sergipe,
E de Sobradinho, na Bahia, também instaladas ao longo do Rio São Francisco, são importantes usinas da região. Porém, nos períodos de seca, os reservatórios das hidrelétricas costumam baixar, forçando a adoção da energia termoelétrica, que é mais cara e poluente. Por isso, a região vem investindo em usinas eólicas, cuja energia abastece mais de 30% da demanda da região. O estado do Rio Grande do Norte se destaca como sendo o maior produtor nacional de energia eólica, justamente por causa das forças e da constância dos ventos na região. Agora, com relação à agricultura. A agricultura nordestina é marcada pelas características do solo e do clima. Por isso, apresenta particularidades em cada sub-região. Grande parte do espaço agrícola nordestino é destinada ao cultivo de produtos tradicionais, como cana-de-açúcar, cacau, tabaco, algodão arbóreo, o que é conhecido também como seridó ou algodão de seridó. Os extensos seringais estão concentrados principalmente na zona da mata, que é a área mais úmida dessa região nordestina. Em meio às plantações, as usinas de álcool e açúcar compõem a agroindústria canavieira da região. Já no sertão, onde a criação de bovinos era a única atividade econômica, o cultivo de algodão arbóreo contribuiu para incentivar as pessoas a permanecerem na região. Toda a produção de algodão arbóreo do país está concentrada na região Nordeste. As principais zonas produtoras de soja são o sul do Maranhão e o oeste da Bahia, lá no sertão, onde a produção foi impulsionada pela chegada de imigrantes do sul do Brasil, especialmente gaúchos. É justamente nessa região que eu falei algumas aulas atrás, lá sobre a região norte, que se localiza o Mato Piba, que seria a região ali entre o norte e o nordeste, que é uma região de expansão das fronteiras agrícolas, que está desmatando tanto o cerrado quanto a floresta amazônica, e são essas novas áreas no nordeste ali que estão cada vez crescendo mais ali essa produção de soja. As pequenas propriedades policultoras do Agreste, onde há amplo emprego de mão de obra familiar, dedicam-se a cultivos comerciais como café, algodão, sisal, gêneros alimentícios destinados ao abastecimento dos centros urbanos da região da Zona da Mata. Algumas áreas do sertão têm sido beneficiadas com investimentos em irrigação e modernização direta da agricultura, ou seja, a compra de implementos agrícolas, por exemplo, em pesquisas de solos, adaptação de cultivos, uso de defensivos agrícolas, entre outros. Em razão disso, atualmente, onde havia apenas vegetação de caatinga e lavouras de subsistência, estão cobertas de plantações de frutas como melão, melancia, laranja, manga e uva. Apesar de proporcionarem excelentes resultados, esses projetos não se estendem a toda a população, pois exigem altos investimentos, pois todo esse sistema de irrigação ele tem altos custos, tá? Até porque você tem que canalizar essa água, que possivelmente vem de rios mais distantes. Eu, sinceramente, não acho viável essa produção de frutas, principalmente essas frutas retém muita água, porque essa região do sertão nordestino, ela já tem falta, já tem escassez dessa água. Em vez de beneficiar boa parte da população, ela acaba privilegiando alguns grupos mais ricos. Agora, a pecuária. Na região nordeste, a criação de gado vem sendo realizada desde o século XVI, como atividade complementar na cultura canavieira. Na tabela a seguir estão destacados os principais rebanhos da região. Então, nós vamos ter aqui um comparativo entre a região Nordeste e o restante do Brasil. Então, nós vamos ter lá, a quantidade de bovinos era de 27 milhões de cabeças de gado, suínos, 5 milhões e 400, caprinos, 8 milhões e 900, e ovinos, que seria de ovelhas e carneiros, 11 milhões e 500. Essa proporção de ovinos e caprinos, ela vai ser a maior do Brasil. A região Nordeste lidera na criação de cabras e também de ovelhas. Assim como ocorre em relação à agricultura, a pecuária também apresenta particularidades na adaptação de determinados rebanhos ao clima. Os caprinos, cabras e bodes são o rebanho que melhor se adapta ao clima mais seco do sertão. Sua importância regional é bem significativa, pois fornece couro,
leite e carne, principalmente para o mercado local. Para o sertanejo, os ovinos, ou seja, as ovelhas e carneiros, também têm grande importância e sua produção se destaca nacionalmente. Porém, em comparação aos rebanhos do sul do Brasil, produzem pouca lã em decorrência do clima muito quente. A pecuária predominante é de bovinos, em especial destinados ao aproveitamento da carne. O gado leiteiro de melhor qualidade geralmente é criado perto das grandes cidades, sobretudo no agreste, que ainda é um pouco mais úmido. De modo geral, a criação de suínos é maior perto dos grandes centros urbanos, particularmente no agreste, onde as lavouras de milho, mandioca são utilizadas para a alimentação dos animais. E para finalizar o setor primário, vamos falar sobre o extrativismo vegetal e mineral. Várias espécies vegetais são exploradas na região Nordeste, porém as que se destacam são a carnaúba e o babaçu, extraídos principalmente na Mata dos Cocais, que se situa no meio norte. Nessa região, o extrativismo vegetal costuma estar associado à pecuária e representa para a população local uma atividade complementar. No sertão, várias espécies vegetais são exploradas, como a oiticica, o licuri e a carnaúba. Já as matérias-primas minerais da região Nordeste são bastante diversificadas. Entre elas, destaca-se a produção de gipsita, magnesita, salgema, scheelita, cobre, chumbo e cromo. Além de todos esses minerais, a região Nordeste também é o principal produtor de sal marinho do país, ou seja, boa parte do sal que nós utilizamos no nosso dia a dia vem principalmente do Rio Grande do Norte. As maiores salinas estão situadas justamente nesse estado, condicionadas por fatores favoráveis à atividade extrativa, como relevo plano, salinidade das águas, insolação e ventos. Lembrando que eu falei lá da energia eólica, da quantidade de vento que tinha na região ali do Rio Grande do Norte, a extração do sal também vai ser beneficiada graças a essa constância e força desses ventos. Outros produtos de destaque na região são o petróleo e o gás natural, obtidos tanto em terra quanto no mar. Durante muitos anos no Brasil, a região Nordeste foi a única a produzir petróleo, particularmente no recôncavo baiano, onde foi descoberto em 1939. A produção de gás natural em terra ocorre principalmente nos estados da Bahia, no Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará, que figuram entre os maiores produtores nacionais de gás natural. Agora, população e demografia. Desde o final do século XIX, a região Nordeste tem apresentado intenso movimento migratório em várias direções. Em geral, esse movimento é decorrente de grandes dificuldades econômicas enfrentadas pela sua população. Isso ocorre porque há concentrações de terras nas mãos de poucos proprietários, falta de emprego e más condições de vida no campo. Podemos identificar as principais fases do movimento migratório nordestino. Entre elas, no fim do século XIX, migração em direção à Amazônia para a exploração da borracha e para São Paulo para as fazendas de café. Já em meados do século XX, a migração foi para as metrópoles do Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo, em virtude da industrialização, e para o Centro-Oeste, na época da construção de Brasília, e também para o Norte, para novas áreas de colonização. Agora, no fim do século XX e início do século XXI, a migração de retorno de muitos nordestinos do Sudeste para a sua região de origem, resultado das oportunidades de trabalho propiciadas pela desconcentração econômica e industrial, ou seja, empresas agora estavam saindo do Sudeste e indo em direção ao Nordeste, justamente por causa das facilidades e incentivos econômicos para essas empresas se instalarem no Nordeste. Dessa forma, nós tivemos uma expressiva migração de nordestinos também para o Norte e para o Centro-Oeste, justamente por causa dessa desconcentração industrial. E também nós vamos ter uma migração interestadual, ou seja, pessoas que se mudam ali temporariamente de um estado para o outro. Também ocorre um movimento temporário dessa população nordestina. Na época da seca, os corumbás, que seriam trabalhadores temporários, saem do agreste ou do sertão e vão para os canaviais da zona da mata, onde trabalham até o reinício das chuvas em sua área de origem. Agora, uma curiosidade. O intenso movimento migratório nordestino está ligado principalmente aos problemas oriundos das secas,
fenômeno natural e periódico no semiárido. Uma das mais graves secas que ocorreu entre 1979 e 1983 forçou o deslocamento de milhares de nordestinos e deixou infelizmente muitos mortos. O termo retirantes foi muito utilizado para se referir a essas pessoas que são obrigadas a abandonar as suas casas por causa da escassez de água. Na atualidade, as secas não causam mais tragédias como no passado, em grande parte pelo uso de tecnologia e pelo desenvolvimento socioeconômico dessa região. Entre os séculos 19 e 20, o declínio econômico da região exerceu grande influência no modo como as populações se distribuíram no território. Com o aumento do êxodo rural, houve um aumento da população urbana nas grandes cidades, como em Recife e Fortaleza, amplificado pelo incentivo à industrialização. Atualmente, a região Nordeste tem a segunda maior população rural do país, com cerca de 16,2% da população vivendo em áreas rurais, atrás apenas da região Norte do nosso país, onde 18,7% da população vive no campo. E com isso eu fecho a nossa sala de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Beijo! Tchau!